Graças a Deus. Eu quero ter um tempo maior de oração por você hoje. Continuar no tema da minha mensagem de semana passada. E eu quero ler só um versículo. Vou pedir que você abra a tua Bíblia em Provérbios 12, 25, por favor. Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Que o Espírito Santo use essa palavra e revele e manifeste toda a graça e glória sobre nós, agora em nome de Jesus. Irmãos, semana passada eu falei sobre doenças emocionais, e eu disse que assim como fisicamente nós podemos adoecer, emocionalmente também as pessoas podem adoecer. E eu falei sobre nós sermos seres tricotômicos, que é, eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e eu habito em um corpo. O meu ser espiritual é a minha essência, é quando eu criei em Jesus Cristo, eu fui salvo e eu recebi uma nova vida em Cristo Jesus. Então o meu ser espiritual agora é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. A minha alma é a minha mente e o meu coração. Entenda a alma como mente e coração. Pastor, o que é mente e coração? Meus pensamentos que se transformam em sentimentos e que vão gerar comportamentos. E eu estou habitando dentro de um corpo. O meu corpo é a roupa que eu visto. Ao longo dos anos, essa roupa vai se desgastando, até um dia que eu vou me revestir da imortabilidade, e assim, eu terei um corpo que é incorruptível. Irmãos, assim como existem doenças físicas, existem doenças que são também emocionais, e elas podem afetar a sua vida. As doenças emocionais, elas podem trazer alterações de humor, crises de ansiedade, sentimentos de angústia, desânimo, podem provocar cansaço físico, emocional, tristeza, falta de prazer, desinteresse, desmotivação, tornar você uma pessoa apática, medrosa, insegura, sem esperança, desesperada, uma pessoa pessimista, que acha que sempre as coisas vão dar errado, te manter no sentimento de culpa, numa baixa autoestima, num pensamento de inutilidade, incapacidade, de fracasso, dificuldade de se concentrar, insônia, enfim, coisas que podem afetar o seu emocional e pode de alguma forma inclusive afetar você fisicamente e nos seus relacionamentos. O fato de você ser uma pessoa de Deus, cheio do Espírito Santo, uma pessoa que pode até fluir nos dons do Espírito, não significa que você não possa passar por tempos de abalos emocionais. O Salmo 42 que eu li na abertura desse culto fala de um tempo em que o salmista do 42 e 43 está falando com ele mesmo, porque estás abatida, ó minha alma, porque perturbas dentro de mim. É uma pessoa que está perguntando para si próprio: eu não sei a razão, eu não sei porque eu estou triste, eu não sei quais são os motivos que eu tenho para estar na situação que eu estou vivendo. Ele estava se questionando, e até que ele vai declarar para a alma dele mesmo. Então é uma autoministração, ele vai falar para ele mesmo: espera no Senhor, Ele é o teu Salvador e Ele é o teu Deus, e Ele aponta para o lugar certo. E é aí nesse lugar certo que eu quero falar com você, irmão, do texto que eu li. Um dos maiores maus
do nosso tempo se chama ansiedade. A nossa busca por urgências nos tornou e tem nos tornado pessoas ansiosas. A própria cultura consumista faz isso, irmão. Eu não sei se você sabe, mas a cultura do mundo, ela é consumista. Então, há uma busca de uma felicidade constante. E em todo o tempo, seja na televisão, ou seja na internet, nas redes sociais, se mostra e se passa uma imagem de uma busca de uma felicidade através de conquistas. Você já viu, irmão, que para vender, né, margarina, que não é um produto nada bom, mas para vender margarina, se coloca uma família num jardim lindo, num gramado bonito, fazendo um piquenique com um pãozinho, parece que a família, que a gente chamava família Doriana, né? A família que está tudo bem, está tudo legal. Por que isso? Para vender uma imagem de que se você consumir Doriana, então a sua família vai ser feliz. Essa é uma busca profunda, que em todo tempo você está sendo bombardeado, para dizer você tem que ser feliz, e você tem que buscar a tua felicidade de qualquer jeito, de qualquer forma. E irmãos, cada vez mais as pessoas estão ficando ansiosas, porque não existe isso. Existe uma realidade. Na realidade que nós vivemos, existem dias que serão dias fáceis e dias que não serão fáceis, mas em todos eles nós vamos vencer em Cristo Jesus. Seja no dia fácil ou no dia que não seja tão fácil, você vai vencer todos eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele nunca nos enganou dizendo: olha, no mundo você não vai ter tribulação, aflição, problema. Ele foi claro dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Então é claro, irmão, que a nossa expectativa é para o céu, mas nós precisamos buscar entender quais são as fontes das nossas ansiedades. A ansiedade, pelo texto que eu li, de Provérbios, do capítulo de número 12, 25, diz: o coração, nesse coração aqui é a alma, viu, irmão? O coração, a alma, lembra que a alma é mente e sentimento, pensamento e sentimento. Então, o coração ansioso deprime o homem. Logo, a consequência dessa ansiedade vai levar uma pessoa a ficar depressiva. Vamos entender, irmão, rapidamente a diferença. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa pré-ocupada. O que é uma pessoa ansiosa? Pessoa pré-ocupada, e normalmente preocupada com medo. Normalmente uma pessoa ansiosa é uma pessoa preocupada com medo. É o medo do que pior possa acontecer. E normalmente, irmãos, você tem dentro da sua mente lembranças daquilo que passou no passado, e o medo de coisas ruins que passaram e foram vivenciadas no teu passado, que elas possam se repetir, vão expor você de novo a esse tipo de medo. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa no passado que foi traída num relacionamento conjugal, ela vai ficar sempre suspeitando do outro. Ela vai ficar sempre pensando que o outro está a qualquer momento disposto a traí-la, a enganá-la. E uma pessoa pode viver num casamento que poderia ser uma bênção, porque já foi perdoado, já houve a restauração, mas mesmo assim ela fica naquela crise do medo do que o pior possa acontecer de novo. E muitas vezes ela não sabe porque isso está acontecendo, mas vem de algo chamado trauma. Quando a gente cai e machuca gravemente, e de repente quebrou um dos ossos do corpo, quando você vai para o hospital, você é encaminhado para uma sala de radiografia, de raio-x, e lá
você é encaminhado para uma sala que é chamado, ou uma ala do hospital chamado a ala do trauma. Então, trauma é algo que sequela a pessoa, é algo que debilita a pessoa de caminhar normal de novo. E a alma pode ficar traumatizada, a alma pode ficar sequelada, e isso às vezes pode ficar dentro do teu subconsciente. Irmãos, o ciúme, assim, esse ciúminho gostoso do casalzinho, pode até parecer, né? Se for controlado, amor, é cuidado. Mas o ciúme demais é obsessão, é controle, é muito mais medo de perder do que de fato confiança que a pessoa pode ter no outro. Então isso é uma sequela. E só isso? Não. Uma pessoa que passou necessidade na vida, lá desde a infância, passou fome, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, foi envergonhada, de repente, ao ir para a escola, porque todo mundo ia de tênis, e ela teve que ir de chinelo, de sandália, às vezes até descalço. Ela pode nutrir dentro dela um sentimento de vergonha, de humilhação. Isso às vezes é inconsciente, e esse sentimento pode levá-la a ter uma pré-ocupação. Então, quando ela pensa, está acabando o alimento, ou pode acabar alimento em casa, ela já fica ansiosa. Quando ela vê, eu estou ficando sem dinheiro, então ela pode ficar ansiosa também. Pastor, é normal um crente ficar sem dinheiro? É normal, irmão. Tem problema o crente ficar sem dinheiro? Não. E é pecado isso? Também não. Até Jesus ficou. Se Jesus ficou sem dinheiro, quem sou eu para nunca ficar? E você também, irmãos. Jesus um dia, ele estava sem dinheiro, porque perguntaram para ele: Jesus, você e os seus discípulos não pagam impostos? Ele disse: a gente paga, só que eu não tenho dinheiro. Mas Pedro vai pescar e o milagre vai romper. E Pedro vai pescar, pega um peixe que tem uma moeda na boca, que paga a conta dele e dos discípulos. O Jesus também viveu essa situação, não tem nada errado. Mas o medo, que pode ser cauterizado dentro de você, ou pode ter sido cauterizado dentro de você lá, nas situações passadas, pode trazer você a lembrança de que o fato de no presente você passar necessidade, você vai ficar com medo. Então, irmãos, uma pessoa, por exemplo, teve um problema de saúde muito grave, e ela enfrentou um tempo de medicação, hospitalização, e aquilo foi traumático. Agulha na veia, é uma medicação forte, é traumático. E quando ela se expõe de novo a uma enfermidade, e às vezes nem é igual, só a lembrança daquilo que ela viveu pode fazer ela ter de novo uma crise de ansiedade. E as crises de ansiedade, irmãos, elas podem ser inclusive físicas. Uma crise de ansiedade pode atacar uma pessoa com sintomas que parecem ser sintomas físicos, mas não são. São sintomas do psicológico que afetam o corpo. São chamados sintomas psicossomáticos. Psicossomáticos. São coisas que a sua emoção pode trazer para o teu corpo, desencadear um monte de reação. Então, de repente, uma pessoa ficou muito ansiosa, ela rói unha. Tem gente que tira cílio, né? Vai tirando. Eu já vi pessoas que tiram a sobrancelha assim com a unha, pessoa que arranca cabelo da ansiedade, pessoas que não dormem, tudo pela crise da ansiedade. E fisicamente, você sabia, irmão, que tem gente que, desculpa, vou ser franco, tem gente que chega a ter piriri
diarreia emocional, de tanta ansiedade. Mexe de uma forma a estrutura orgânica, que a pessoa pode até passar mal. Tem falta de ar, palpitação, a pressão sobe, o batimento cardíaco sobe, tem dores do corpo, dor na coluna. Aí você vai no médico, o médico diz assim: escuta, não tem nada na sua coluna, você não está muito ansioso? Você diz: eu acho que sim. Então são situações emocionais que podem envolver a sua vida no cotidiano, natural. Agora, irmãos, existem dois textos chaves na Bíblia. O próprio Jesus, quando ele vai falar em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o sermão na montanha, ele vai dizer: não andeis ansiosos, não fique ansioso. E depois Paulo vai falar a mesma coisa em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo você apresente ao Senhor. A ansiedade é o excesso da preocupação de algo que pode acontecer, mas na maioria das vezes não acontece. Vou repetir só para você guardar. A ansiedade é o excesso do seu pensamento para algo ruim que pode acontecer, mas que normalmente não acontece. E quando acontece? Então, irmãos, você vai ter que aprender que no Senhor é possível você enfrentar dia mau, porque vai existir o dia bom e o dia mau, mas em todos os dias o Senhor vai estar lá, o Senhor vai estar presente com você. Há um esforço que nós precisamos fazer em trazer a nossa mente à palavra, porque, irmãos, naturalmente essa sociedade tem sido cada vez mais ansiosa. Essa geração de crianças, irmãos, são ansiosos. Hoje em dia, os pré-adolescentes e adolescentes estão tudo em tratamento de ansiedade, irmão. E você sabe por quê? Porque é uma sociedade consumista, é uma ansiedade que provoca, é uma sociedade que tem provocado nas crianças a ansiedade, a preocupação, o desejo, o ter. Não é errado ter, mas Jesus disse: se você tem o que comer, se tem o que beber, tem o que vestir, fica feliz. Então, irmãos, nós podemos ser abençoados, nós podemos ter mais, mas tem fases que você vai ter que aprender a controlar suas emoções. Escuta que eu vou te ensinar. Se você não controlar suas emoções, elas vão controlar você. Se você não aprender em Deus controlar suas emoções, elas vão te controlar. E quem é guiado pelas emoções sempre vai tomar decisão errada. Tudo aquilo que nós falamos quando a gente está nervoso, a gente fala errado. Mas se você deixar passar o nervosismo, aí você fala certo. Então lá dentro de casa, não adianta ficar brigando, discutindo. Se você receber uma palavra atravessada, aquilo que você não gostou, aquilo que você achava que não deveria ter sido falado, ao invés de você levantar a voz e sair defendendo-se e gritando, deixa passar. Quando os ânimos se acalmarem, aí você vai falar da forma correta. Pastor, mas isso eu não sei fazer. Por isso que eu estou dizendo, irmão, nós precisamos aprender, porque o excesso dessa ansiedade, dessa preocupação com algo ruim que possa acontecer no meu amanhã, pode afetar o meu físico. E seja qual for a experiência negativa que você tenha,
Isso pode estar dentro de você ainda. Ó, irmão, eu vou trabalhar mais algumas coisas aqui. Por exemplo, se você viveu num contexto familiar de pessoas que tinham algum tipo de receio, tinham medo de viver, tinham medo de empreender, tinham medo da vida, tinha um monte de medo, esse medo foi padronizado dentro de você. Mais de 70% do que nós somos é construído dentro da nossa família. Irmãos, ó, sapo não faz mal. Sabe o animalzinho que tem aquelas perninhas que pula? Sapo não faz mal. Mas tem gente que nunca pegou um sapo na mão porque a mãe tinha medo de sapo. O pai corria do sapo. Lá na minha casa, quando aparecia barata, a Érica matava. Irmão, você já percebeu que barata sempre corre atrás da gente? Você vai matar a barata, ela olha para você com aquelas antenas malignas, né? E diz assim: eu vou te comer. Não é? Mas ela não faz nada. Mas tem homem, irmão, que não é eu, viu? Que sobe na cadeira quando vê uma barata. Não sou eu. Estou liberto em nome de Jesus. Então, se isso foi construído lá dentro da tua casa, você vai ter medo. Medo de sair na chuva, medo de trovão, medo de relâmpago, medo de falar com as pessoas, medo do que as pessoas estão pensando sobre você. Isso é grave, porque tem gente que tem tanto medo que as pessoas pensam sobre ela que elas não vivem. E sabe, irmão, às vezes as pessoas não estão pensando nada sobre você, nem sobre você está pensando. Você está escravo, pensando o que o outro está achando de você. Isso são padrões que são estabelecidos na tua mente, que se não for superado e não for vencido, vai prender você. E vai levar você para essas crises de ansiedade, de medo, de pavor, de pânico, de desespero e etc. Então, irmão, se o contexto familiar foi um contexto de muito medo, opressivo, repressivo, talvez isso precisa ser desconstruído dentro de você. Tem que ser mudado. Porque o que Deus tem para você é a liberdade. O Senhor tem liberdade para você, irmão. Em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade. Se você tem um desejo, por exemplo, de dirigir um carro, tirar carta, mas se você nasceu com pessoas dizendo: você nunca vai conseguir tirar carta, nunca vai conseguir tirar carta, não vai dar certo, melhor não, você vai bater o trânsito. Irmãos, daqui a pouquinho você está lá refém do medo e não vai viver o teu sonho. A primeira vez que eu fui voar de avião, eu tinha muito medo de avião. Graças a Deus que eu fui com a pastora Érica, que aí eu peguei na mão dela e a gente entrou para aquele corredor e entrou no avião. Irmãos, eu sou uma pessoa que está decidida a enfrentar os meus medos, porque o medo não pode nos paralisar, a gente tem que enfrentar. Glória a Deus. Nós precisamos enfrentar o medo. E voei. E voltei. E está tudo bem. Sabe, queridos, muitas vezes são vozes que colocaram dentro de você inaptidões, incapacidades, impossibilidades, críticas. E aí você, olhando para a situação onde Deus te manda ir além, você fica aquém, por medo. Tem uma historinha, já que eu falei do sapo, que tem alguns sapos que não pode pôr na mão, viu? Mas é a minoria. E eles nem moram aqui em Limeira. É sapo de selva.
Os que moram aqui em Limeira, você não precisa matar não, viu? Pega o bichinho lá, não quer pegar na mão, põe no saquinho, põe na pazinha, põe no mato de novo lá. Mas sapo é bom para a natureza. Eles comem insetos, então não tem problema não, viu? Ô Jesus, tem uma história que tinha na floresta reunida a saparada. E houve uma competição entre os sapos, para ver qual era o sapo que conseguia pular mais longe. E aí, nessa competição, naquele ano, era a Olimpíada do Sapo. Aí, foram num precipício, e disseram assim, o sapo que conseguir passar da outra banda para lá, vai vencer. É o sapo mais forte, mais capaz, é o campeão. E aí colocaram toda essa parada, e veio o sapo adolescente, irmão, e adolescente, você já viu, né? O sapo adolescente botou o tênis, colocou o shorts e já veio, já se aquecendo, pulando. E ele ficou ali só esperando para poder pular na linha de largada ali. Aí tinha o outro sapo, que era um sapo de meia idade, que também estava ali de tênis, que também estava ali de shorts e camiseta, preparado para dar o salto, mas estava quieto. Aí, irmão, veio o sapo da terceira idade, você não acredita, que ele foi também, e ninguém acreditou que aquele sapo da terceira idade ia lá, e ele foi. É um sapo que não estava mais de tênis, ele estava tranquilão, estava de sandália, e ele foi na largada. O sapo mais novo, o adolescente, olhou para os dois sapos e diz assim, eu vou vencer, eu sou jovem, e jovem é destemido, jovem não tem medo, jovem se arrisca, eu vou vencer. E aí, irmão, a arquibancada estava montada, e todo mundo, né, estava lá, vai, e ele se animou, eu vou conseguir. Ele olhou para o sapo da meia idade e disse assim, esse aqui já está meia boca, não vai conseguir. O outro já passou do tempo, não vai conseguir mesmo. E ele engatou a marchinha dele e saiu pulando, pulou o precipício, não conseguiu e caiu. Aí o da meia idade falou assim, eu sei porque ele perdeu, é porque ele tem força, mas não tem experiência, eu sou uma pessoa experiente, eu já vivi bastante coisa na vida, agora sou muito experiente, e eu vou conseguir. E ele disse, bom, esse aqui era novo e inexperiente, agora esse aqui já passou do tempo, então agora sou eu. E a arquibancada dos sapos estavam lá dizendo, você vai conseguir, vai. E ele saiu correndo, pegou força, ele disse, eu vou conseguir, e ele pula, e ele cai, e ele não consegue. E aí estava o vozinho, o sapo vozinho, decidiu que ele ia também pular, e o vozinho não esquentou a cabeça, a arquibancada estava lá para ele, gritando, e ele disse, eu vou pular, está todo mundo me insistindo aí, mandando pular, vou pular, e ele vai pular, irmão, e quando ele pula, ele consegue atravessar. Aí veio a Globo, vai fazer reportagem com ele, veio a Globo, veio a Record, a Bandeirantes, todos os repórteres estão lá e falam, vô, por que você conseguiu? O mais novo, ele pulou, caiu, o que era de meia idade pulou, caiu, por que você pulou e não caiu? Ele falou, vou contar uma coisa para vocês, quando eu vi o rapaz, o menino,
pulando e caindo, eu falei, vou desistir. Mas eu falei assim, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Vou ver o que o outro vai fazer. Que eu posso de repente chegar perto. Mas quando eu vi o de minha idade tentando pular, e ele caiu, eu falei, agora eu vou desistir. Agora eu desisto. Mas eu olhei para a arquibancada, todo mundo estava lá, insiste, insiste, insiste. Eu falei, vou tomar coragem. Porque se o coração ansioso deprime a alma do homem, uma palavra bondosa anima. Então eu vou insistir. Todo mundo está falando para eu insistir, então eu vou insistir. E eu saltei com coragem e pulei e consegui. O repórter fala para ele, vou. Ninguém estava falando insiste, estava todo mundo falando desiste. Aí descobriram que o sapinho era surdo. Às vezes, irmão, você vai ter que ser surdo e ouvir o que Deus tem para falar com você. O que Deus está falando com você. Ouve a voz do Senhor. É o que o salmista no capítulo 42 ele disse: por que estás abatida, ó minha alma? E aí ele vai falar para ele mesmo: espera no Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Deus. Então, quando todo mundo falar para você desistir, ouve o que Deus fala para você. Ali na cruz, Isaías 53, está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, todas. A Bíblia foi escrita, irmão, para não deixar nada escondido. Quando está escrito na Bíblia que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, são doenças da alma. A ansiedade, ela não precisa dominar você. Você pode aprender no Senhor a dominá-la. Como, pastor? Olhando para Jesus. Você pode tomar medicamento, você pode fazer tratamento, você pode ir no psicólogo. Aconselho você a começar a fazer caminhada todo dia, que vai gerar em você serotonina, que é o hormônio de alegria. Tem que fazer caminhada, irmão. Sai dessa coisa de ficar parado. O homem não nasceu para ficar parado, não. A água parada cria bicho, e o teu corpo a maioria é formado de água. Então tem que caminhar. Faz uma caminhadazinha. Não gosto, aprende a gostar. Vai se exercitar. Mas hoje eu quero levar você para a Bíblia, irmão. Medita na palavra. No momento que vier o medo, a dúvida, procura para saber onde é e qual é a fonte disso. O salmista fez uma pergunta para ele mesmo: por que a minha alma está abatida? Por quê? O que ele está perguntando? Por que será? Então eu estou procurando para saber por que eu estou roendo unha, não estou dormindo à noite, não estou comendo direito, por que eu estou tão triste? E no final você vai encontrar o salmista dizendo: espera no Senhor, eu ainda o louvarei. É como se ele dissesse: espera no Senhor, você vai dar testemunho do que Deus vai fazer. Espera no Senhor, que você vai dar testemunho do que Deus vai fazer. Profetiza na vida do teu irmão pertinho de você, diga: espera no Senhor, porque você ainda vai dar testemunho do que Deus vai fazer na sua história. Ali na cruz, está escrito assim em Isaías
53, 4 e 5. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si nossas enfermidades. Essa palavra é alma, psique. Levou as nossas doenças, aí é corpo, soma. Por suas feridas nós fomos curados. Eu quero orar hoje para pessoas que não estão conseguindo vencer a ansiedade, para pessoas que já tentaram e não estão conseguindo passar essa crise de ansiedade. Lembrando, a ansiedade é um medo que muitas vezes ficou dentro de você, de que o pior pode acontecer no teu amanhã. Mas seja o que for, teu amanhã tem Deus. E você pode tomar a decisão de dizer: o que é que está gerando isso em mim? E depois você vai olhar para a cruz e vai dizer: ali o Senhor já me sarou. A mesma fé que você usa para ser salvo, você usa para ser curado. Quantos creem em Jesus para ser salvo? E quantos vão sair daqui hoje curados? Irmãos, vou terminar aqui. Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você não consegue mudar o que aconteceu no ontem, então não vive mais lá. Pastor, tem muita mágoa lá, perdoa. Tem muito ressentimento lá, perdoa. Lá tem pessoas que me humilharam, perdoa. Lá tem pessoas que me envergonharam, perdoa. Olhando para o passado, eu vejo afrontas, perdoa quem te afrontou. Eu vejo pessoas que não estenderam a mão, perdoa. Olhando para o passado, eu vejo os meus erros e eu não consigo me perdoar. Irmão, você quer ser Deus na sua vida? Para. Você não foi chamado para ser Deus, você foi chamado para ser filho. Se Deus perdoou você, para que você vai ficar se culpando? Não dá para mudar a história, mas dá para aprender com ela. Dá para buscar no Senhor uma palavra que vai te animar. Se Salomão disse que um coração ansioso deprime, uma palavra boa anima. Quando Deus fala, a sua alma entra em paz. Você não está entendendo hoje tudo que Deus está fazendo, mas Ele tirou você da tua casa para botar você no divã, para ouvir você, as palavras que você não fala, os sentimentos que você tem aí, e que Ele é capaz de curar. Porque ainda que a alma seja ferida, ainda que as suas emoções tenham sido traumatizadas, o Senhor Jesus curou você. E se você crer, você vai receber a tua cura nessa manhã. Tem coisas que você não fala, mas que Deus ouve. Deus conhece o teu coração, Ele sonda as nossas emoções, e Ele sabe exatamente onde e como tocar em você. Você só precisa crer. É a voz do Senhor que faz tudo novo acontecer. E Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Pastor, eu não estou sentindo nada. Mas você só precisa crer e receber. Mais nada. Não precisa sentir não, irmão. Você só precisa crer e receber. Eu entrei nesse culto preocupado. Põe no altar. Lança a tua ansiedade no Senhor. Lança as suas preocupações. Coloca os seus fardos. Mas eu tenho medo. Então, irmão, não adianta tentar ficar controlando aquilo que você não vai controlar. Não dá. Ou você entrega e confia que Deus vai cuidar, ou você vai ficar desesperado, irmãos.
Pastor, mas se a coisa realmente ficar ruim? Deus está lá no ruim. Ele disse: ainda que você passe por um vale de sombra e de morte, eu vou estar com você. Irmão, ele disse que vai estar lá. Seja no dia bom ou no dia mau, Ele é a capacidade para você vencer. Seja no dia bom ou no dia mau, Ele é a capacidade para você vencer. Então, independente do que falaram contra você, tem uma hora que você vai ter que fazer igual aquele sapinho. Eu acho que está todo mundo dizendo insiste, mas na verdade está todo mundo dizendo desiste. Desiste dos seus sonhos, desiste da tua família, desiste do teu casamento, desiste dessa empresa, desiste do teu ministério. E aí você vai se fazer de surdo e dizer: ah, estão dizendo insiste. Pode ter uma multidão falando contra. Se Deus fala a teu favor, vale mais o que Deus fala. Fica com o que Deus fala. É a palavra de Deus que vai guiar você. E se você sentir ansioso, vai para o Salmo. Por quê? Por quê estás ansioso dentro de mim, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? E aí você fala para você mesmo: espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, Ele é o meu Deus. Põe a mão no teu peito, põe a mão no teu coração aí. Você sabe as preocupações que hoje você tem que tirar. Você sabe os medos que não precisa mais ficar. Fala assim comigo: por quê? Diga: por quê estás tão ansiosa, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Fala assim, ó. Fala o teu nome. Fala o teu nome. Espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Bate no teu peito e diga: Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Diga: Ele é meu Salvador, Ele é o meu Deus. Ministra a tua alma. Fala: espera. Fala teu nome: espera. Espera no Senhor, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus.